Ó Deus bendito, Deus de toda glória, Deus que se deu a conhecer a nós, criaturas tão pequenas, Deus que se deu a conhecer a nós por Cristo no Espírito Santo. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude, não apenas a Te conhecer ainda mais, mas a viver de acordo com aquilo que conhecemos. E também, Senhor, Te pedimos que o Senhor nos ensine e nos capacite a transmitir à próxima geração as verdades e a fé que nos foi entregue pelo Teu poder. Abençoa-nos, Senhor, nesse tempo de escola dominical. Nós Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o tema da nossa aula de hoje são os princípios gerais da educação cristã. Os princípios gerais da educação cristã. O pastor Rodrigo Broto, quando esteve aqui há algumas semanas, ele nos falou sobre a educação cristã e eu queria dar, de certa forma, continuidade ao tema que ele trabalhou, abordando alguns princípios importantes que nós precisamos conhecer. Quando nós falamos sobre qualquer assunto, existem diferentes abordagens, diferentes aspectos que nós podemos enfatizar, e existem também diferentes níveis de profundidade com o qual nós podemos estudar um assunto. Se a gente fosse falar de um assunto qualquer, por exemplo, falar de carros, ou estudar carros, existem várias formas de estudar o assunto. Você pode cursar engenharia mecânica para aprender como projetar a parte mecânica de um carro. Existe o curso de engenharia automobilística em alguns lugares, e você pode estudar aerodinâmica e todos esses aspectos tão profundos de como um carro funciona. Mas existe um outro nível, que é o nível de você ir para uma autoescola e, em algumas poucas horas, aprender o básico de como um carro funciona e de como você pode, bem ou mal, dirigir aquele carro. O que nós vamos fazer hoje se aproxima muito mais de uma aula de autoescola do que de uma aula de engenharia mecânica, tá? Então, nós não vamos nos aprofundar no assunto, mas nós queremos tratar desses princípios básicos que vão nos ajudar como pais, como membros da igreja. Talvez os professores de escola dominical não estão aqui, pelo menos a maioria, mas talvez alguns de vocês sejam substitutos em aulas de escola dominical. Enfim, o nosso objetivo nessa manhã é abordar de forma básica quais são aqueles princípios mais fundamentais sobre a educação cristã. E eu queria começar com um texto que não fala diretamente sobre a educação cristã, mas tem tudo a ver com o assunto. Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João, capítulo 17. Na famosa oração sacerdotal, Jesus Cristo, ele resume para nós qual é o grande alvo da nossa vida e a grande finalidade da nossa existência. João 17, versículo 3, ele diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." O conhecimento, Jesus está nos dizendo aqui, é um componente essencial da vida cristã. É tão essencial conhecer que Jesus equipara a vida eterna com conhecer a Deus Pai em Jesus Cristo. Jesus resume a vida eterna com essas palavras: a vida eterna consiste em conhecer a Deus por meio do Filho, do Cristo, a quem Ele enviou. E essas palavras que Jesus nos apresenta aqui na sua famosa oração não devem ter soado como novidade para os discípulos. Os discípulos de Cristo haviam sido educados, criados no Antigo Testamento. Eles eram conhecedores das verdades do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, da mesma forma, resume toda a nossa religião em termos de conhecer a Deus. Volte comigo para Deuteronômio, capítulo 6, texto conhecido, o famoso Shema, a palavra ouve Israel. Essa grande confissão da religião verdadeira diz assim, a partir do verso 4, Deuteronômio 6. "Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho
e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja que o chamado dessa confissão de Israel é um chamado para conhecer a Deus e tornar Deus conhecido. Esse é, por assim dizer, o lema da nação de Israel: conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E esse é também o lema da Igreja de Cristo: conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Esse é o nosso chamado. E esse chamado para amar a Deus é um chamado para amar a Deus em integridade, com a totalidade do nosso ser, com todo o coração, alma, entendimento e força. E esse chamado para amar ao Senhor com a integridade do nosso ser, incluindo a nossa mente, ele é seguido por um mandamento. O mandamento de que nós não apenas devemos amar ao Senhor, mas nós devemos ensinar os nossos filhos, ensinar a outros em geral e os nossos filhos em particular sobre quem é Deus, quais são os caminhos de Deus, quais são as palavras de Deus. Então nós temos um chamado vindo da parte do próprio Deus para que nós o conheçamos, para que nós o amemos, mas também para que nós ensinemos outros a conhecê-lo e amá-lo. Conhecer quem Deus é, quais são as palavras de Deus, o que Deus ensina e quais são os caminhos de Deus, como Ele quer que nós vivamos. Esses dois textos, Deuteronômio 6 e João 17, eles nos dão o propósito mais importante, o propósito mais fundamental da educação cristã. Se nós pudéssemos resumir em uma frase qual é o propósito último da educação cristã, nós diríamos que o propósito da educação cristã é glorificar a Deus, ensinando outros a conhecer a Deus e andar nos seus caminhos. O propósito último, mais fundamental da educação cristã é glorificar a Deus, ensinando outros a conhecer a Deus e andar nos seus caminhos. De forma mais concreta, porém, a gente poderia dizer que o alvo da educação cristã consiste em formar uma cosmovisão cristã ou uma mentalidade cristã. Nós estamos estudando nas quartas-feiras a carta de Paulo aos Filipenses e eu já mencionei algumas vezes que existe um grupo de palavras muito importante na carta aos Filipenses, que é uma palavra grega que significa mente ou pensar, dependendo se você está falando do substantivo ou do verbo. E ela aparece de forma muito importante. A nossa Bíblia, infelizmente, muitas vezes traduz por sentir. Então, quando a gente vai em Filipenses capítulo 2, nós temos, de modo que sintais a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento, Filipenses 2:2. No verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas o significado fundamental dessa palavra, na verdade, é ter isso gravado na nossa mente, é ter uma determinação mental direcionada para uma determinada coisa. E aí, quando nós chegamos aqui no capítulo 3 de Filipenses, no verso 15, veja o que Paulo diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. É a mesma palavra, phronesis, a palavra determinação mental. Tenhamos este mesmo pensamento. E se porventura pensais de outro modo, mesma palavra, também isto Deus vos esclarecerá. Então, qual é o propósito mais específico, quais são os alvos mais específicos da educação cristã? É formar a mente de Cristo em nós. É usar os instrumentos que Deus dá para formar uma mentalidade cristã, uma determinação mental que é consistente com a palavra de Deus. O alvo da educação cristã, então, está direcionado a formar essa mente de Cristo em nós. E o que é essa mentalidade cristã? Obviamente, toda a Escritura vai nos ensinar o que é essa mentalidade cristã. Mas há pelo menos 3 aspectos importantes que nós precisamos destacar. 3 aspectos dessa mentalidade cristã que nós queremos formar na educação dos nossos filhos. Em primeiro lugar, existe um aspecto que nós podemos chamar de religioso. O aspecto religioso consiste em ensinar um modo distintamente cristão de conhecer e adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
O alvo fundamental, o aspecto fundamental desse objetivo de educar os nossos filhos é ensiná-los que existe uma maneira cristã, distintamente cristã, de adorar a Deus, de servir a Deus, de conhecer a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o aspecto religioso. E se nós falharmos nesse aspecto, todo o edifício cai. Se nós não formos bem-sucedidos em ensinar nossos filhos a amar e conhecer e servir e adorar a Deus como Ele se revela a nós na Escritura, nós falhamos no aspecto mais fundamental da educação cristã. O segundo aspecto que flui diretamente desse é o que nós podemos chamar de aspecto moral. Então, nós temos um aspecto religioso, nós temos um aspecto moral, que consiste em ensinar nossos filhos e outras pessoas a viverem de acordo com a palavra de Deus em todas as áreas da vida. Ensinar as pessoas à nossa volta a viver de acordo com a palavra de Deus em todas as áreas da vida. Quando o breve catecismo de Westminster resume as Escrituras, a pergunta é: o que as Escrituras principalmente ensinam? E esses dois primeiros propósitos estão lá. As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve conhecer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Ou seja, se eu ler a Bíblia, quais são as duas coisas mais importantes que eu vou aprender lendo a Bíblia? Eu vou aprender quem Deus é e como eu devo viver para a glória de Deus. Conhecer a Deus e conhecer o que Deus requer de nós. Então, é o aspecto religioso e o aspecto moral. A teologia, por assim dizer, e a prática da vida cristã. Um terceiro aspecto, que de certa maneira está incluso nesses dois, mas é importante a gente diferenciar um pouco. O terceiro aspecto desse alvo de formar uma mentalidade cristã consiste em ensinar os outros a enxergar e a interpretar o mundo à nossa volta à luz de quem Deus é e do que Ele nos ensina na sua palavra. Obviamente, se eu conheço a Deus, se eu amo a Deus, eu quero enxergar o mundo como Deus enxerga o mundo, como Ele me ensina a enxergar o mundo. Obviamente, se eu quero viver na prática de acordo com a palavra de Deus, eu preciso entender o mundo à minha volta, interpretar o mundo à minha volta, à luz de quem Deus é e do que Ele me ensina na sua palavra. Então, existe um aspecto religioso, existe um aspecto moral e existe o que nós poderíamos chamar de um aspecto intelectual, da maneira como eu vejo, enxergo o mundo à minha volta. A educação cristã tem por alvo inculcar essa mentalidade de Cristo na vida daquele que está sendo educado. Isso envolve ensiná-lo a verdadeira religião, ensiná-lo quem Deus é, ensiná-lo a viver de acordo com a palavra de Deus em todas as áreas e também a enxergar o mundo à nossa volta à luz da palavra de Deus. Então, nós falamos sobre o propósito último da educação cristã, nós falamos sobre o alvo principal da educação cristã, nós podemos falar também agora sobre o conteúdo da educação cristã. O que é que nós ensinamos dentro da educação cristã? Aqui é importante esclarecer um ponto fundamental. Quando nós falamos de educação cristã, e pela abrangência de tudo que já falamos aqui, deve dar para entender isso, nós estamos falando de todos os aspectos da educação, não apenas a educação na igreja, não apenas a educação na escola, não apenas a educação no lar, mas nós estamos falando da educação do modo mais abrangente possível. Tudo aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos deve estar marcado por esse propósito e por esse objetivo, o objetivo de conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Então, obviamente, quando nós falamos sobre qual é o conteúdo da educação cristã, o que é que nós ensinamos na educação cristã, esse conteúdo também é abrangente. Ele envolve tudo aquilo através do que Deus se faz conhecer. Todas as verdades que o próprio Deus nos ensina são objeto da educação cristã. E aí nós precisamos parar por um segundo para entender melhor a ideia bíblica, a doutrina bíblica da revelação. Vocês devem se lembrar que Deus é definido nas Escrituras, Ele se revela, Ele se define na Escritura como o Deus que habita em luz inacessível. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16.
Paulo termina aquela sessão da carta a Timóteo dizendo: ao Deus invisível, que homem nenhum viu ou é capaz de ver. Então, Deus é aquele que habita em luz inacessível, inalcançável. E o que isso significa para nós é que nós não podemos saber nada sobre Deus a menos que Ele se dê a conhecer a nós. A menos que Deus se revele a nós, nós não podemos saber nada sobre Ele. O nosso poder de investigação, que vale para as ciências, que vale para a filosofia, não vale para Deus, porque nós não podemos conhecer nada sobre Deus através da nossa investigação. Nós só podemos conhecer a Deus na medida em que Ele se revela a nós. Na medida em que Ele abre, por assim dizer, o véu e descortina para nós quem Ele é. Então nós só podemos conhecer a Deus na medida em que Ele se revela a nós. Deus não tem obrigação nenhuma de revelar nada de si mesmo a nós, mas a Bíblia nos mostra com clareza que Deus escolheu fazer isso. De sua livre vontade, de sua livre bondade, Deus escolheu se revelar a nós. E como é que Deus se revela a nós? A nossa confissão de fé faz uma distinção, dois modos fundamentais pelos quais Deus se dá a conhecer. Aquilo que nós chamamos de revelação geral e aquilo que nós chamamos de revelação especial. O que é a revelação geral? A revelação geral consiste naquele conhecimento de Deus que nós obtemos através da criação e da providência de Deus. As obras da criação e da providência revelam que existe um Deus. Romanos 1 diz: a glória de Deus se revela dos céus e a justiça de Deus se revela dos céus. E Paulo continua dizendo: porque tudo aquilo que de Deus se pode conhecer, assim o seu eterno poder como a sua própria divindade se revelam naquilo que foi criado. Então, existe um conhecimento de Deus que vem da criação. Deus imprimiu esse conhecimento na criação. O Salmo 19 é o lugar clássico para nós irmos se nós quisermos entender essa revelação geral. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por meio da revelação geral, Deus revela alguns de seus atributos a nós. Ele revela verdades sobre quem Ele é, por meio daquilo que Ele criou. E essa revelação geral é objeto da educação cristã. Ela é importante para a educação cristã. Existe um outro aspecto da revelação geral que muitas vezes é negligenciado. Se você tiver com você a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 1, primeiro parágrafo da confissão, ele diz: ainda que a luz da natureza, etc, etc, etc. O que é essa luz da natureza, através da qual nós aprendemos verdades sobre Deus? Não é a criação, porque depois ele vai falar da criação. A luz da natureza consiste no conhecimento que Deus implantou na nossa consciência. Abra comigo Romanos capítulo 2. Importante nós olharmos para esse texto rapidamente. Romanos capítulo 2, verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, e assim por diante. Deus não apenas revela algo sobre quem Ele é no mundo externo a nós, na criação à nossa volta, mas Ele implantou dentro do nosso coração, naquilo que nós chamamos de consciência, Ele implantou algum conhecimento de quem Ele é. Todo ser humano, cristão ou não cristão, que viva aqui ou na tribo mais longínqua da África ou de qualquer outro lugar do mundo, todo ser humano, sem nenhum acesso à Escritura, tem esse conhecimento fundamental de quem Deus é e de qual é a vontade de Deus. Não que eles saibam todas as coisas sobre Deus, não que Deus tenha revelado, por exemplo, qual é o dia da semana que deve ser o dia do descanso. Isso é algo que só é revelado por meio da Bíblia. Mas existe um conhecimento fundamental de Deus
que é alvo da revelação geral. Todos os homens, em todos os lugares, porque foram criados à imagem de Deus, possuem esse conhecimento básico que nós chamamos de luz da natureza. Eles possuem dentro de si mesmo, na sua consciência, um conhecimento fundamental de quem Deus é e de qual é a vontade de Deus. E é por isso que Paulo diz aqui que a consciência desses gentios que não têm a lei, ou seja, eles não têm a palavra de Deus, a consciência desses gentios os acusa e os defende. Quando eles fazem o que está de acordo com a lei, a consciência confirma que o que eles estão fazendo é certo. Quando eles fazem o que é contrário à lei, a consciência os condena e os aflige. Isso é parte de quem nós somos como criaturas feitas à imagem de Deus. Então Deus se revela a nós por meio da revelação especial, mas também Deus se revela a nós por meio da revelação geral e também por meio da revelação especial. O que é a revelação especial? A revelação especial consiste naquele conhecimento de Deus que é necessário para a salvação e que não é dado a nós na natureza. Na criação e na providência, nós não aprendemos que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias. Nós não aprendemos que Jesus é o Salvador do mundo. Nós não aprendemos que os nossos pecados podem ser expiados e que Deus pode nos perdoar se nós nos achegarmos a Cristo pela fé. A natureza não revela isso. A natureza não é suficiente para nos condenar, mas não é suficiente para nos salvar. Para conhecer o caminho da salvação, Deus precisava revelar esse caminho especialmente a nós, se comunicando conosco de forma verbal. E Deus se revelou a nós, Hebreus 1 diz, de muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou por meio de sonhos, Deus falou por meio de profetas, Deus falou por meio de visões. E num determinado momento, Deus assegurou que todo o conteúdo da revelação que Ele queria deixar para gerações vindouras fosse escrito. Então, onde está hoje essa revelação especial? Onde nós encontramos essa revelação especial? É na Bíblia. A Bíblia é toda a revelação especial que Deus deixou para nós. Não é toda a revelação especial que Deus entregou ao longo dos séculos. O próprio João vai dizer, Jesus Cristo ensinou muitas coisas e fez muitas coisas que não estão escritas. Ao longo dos séculos houve mais revelação especial do que está na Escritura. Mas agora Deus quer que nós conheçamos essa revelação especial por meio da Bíblia. Tudo o que nós temos para conhecer sobre Deus, sobre a sua revelação especial, está na Escritura. Então, qual é o conteúdo da educação cristã? Todos os modos pelos quais Deus se dá a conhecer a nós. O que é que isso envolve? Envolve a revelação geral e envolve a revelação especial. Ambas, a revelação geral e a revelação especial, são necessárias para a tarefa da educação cristã. Nós precisamos ensinar os nossos filhos não apenas o que está na revelação especial, mas também o que está na revelação geral. É impossível compreender a palavra de Deus sem compreender a revelação geral. É preciso ensinar aos nossos filhos os dois aspectos, como Deus se revela a nós por meio da natureza e como Ele se revela a nós por meio da sua palavra. Mas apesar de as duas serem necessárias, existe uma precedência, existe uma prioridade que nós devemos dar à Escritura. Por quê? Por que nós devemos dar prioridade à Escritura na educação cristã? Porque a Escritura serve melhor ao propósito de preservar e propagar a verdade. Foi para isso que Deus fez com que a sua palavra, a sua revelação especial, fosse escrita, para que a sua verdade fosse melhor preservada e melhor propagada. Então, a Escritura deve ter uma precedência sobre a revelação natural, porque ela provê para nós uma fundação, um fundamento mais seguro para o estabelecimento da igreja e o conforto da igreja contra os inimigos. Isso significa que nós, como cristãos fiéis, precisamos, na educação cristã, usar o livro da natureza, sim, usar a revelação geral, sim,
mas lê essa revelação natural ou revelação geral através das lentes da Escritura. Através das lentes da Escritura. A Escritura, diz ainda a nossa confissão, na Escritura estão todas as coisas necessárias para a glória de Deus, a salvação, a fé e a vida do homem. Então, a educação cristã, o conteúdo dessa educação deve envolver todas as maneiras pelas quais Deus se dá a conhecer. Mas devemos dar uma certa primazia à palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós temos uma revelação mais clara, mais suficiente e mais certa para a propagação da verdade e a preservação da verdade. Então nós falamos sobre os propósitos da educação cristã, o propósito último, o alvo específico, que é formar uma mentalidade cristã, o conteúdo da educação cristã. Vamos falar um pouco também sobre o método da educação cristã. E aqui ainda estou falando de educação cristã no sentido mais abrangente possível, envolvendo família, envolvendo a igreja, envolvendo a escola. O método da educação cristã precisa ser consistente com tudo que nós falamos até agora, com a natureza da educação, os alvos da educação e o conteúdo da educação cristã. Se é assim, qual é então o principal instrumento para educar os nossos filhos e as pessoas à nossa volta? O principal instrumento para a educação cristã é a instrução verbal. É a instrução verbal. Não significa que não existam outros métodos para se educar. Nós podemos colocar nossos filhos para pintar, para desenhar, nós podemos usar fantoches, nós podemos usar diversos métodos lúdicos para complementar a educação em alguns aspectos. Mas o instrumento central da educação cristã é a comunicação verbal da verdade de Deus para aquele que está sendo educado. E por que é isso? Porque Deus decidiu que a forma mais certa e mais segura de Ele se comunicar conosco é através da instrução verbal. 2 Timóteo 3,16 nos diz que toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução, para a correção, para a educação na justiça. Então, a igreja e os pais e as escolas cristãs devem ter por seu método fundamental, instrumento central de ensino, a comunicação verbal. Porque foi esse o meio que Deus escolheu para se revelar, o principal meio que Deus escolheu para se revelar a nós. Então, esse é o primeiro princípio de uma metodologia cristã de educação. Ela é centrada na instrução, na comunicação verbal. Isso vale para a família. Nós lemos a palavra, nós explicamos a palavra, nós cantamos a palavra, nós ensinamos os catecismos que explicam a palavra. A comunicação verbal é fundamental no lar, é fundamental na igreja, tanto que a pregação é o ato central do culto. E é fundamental na escola também. A comunicação verbal deve estar no centro da metodologia de educação das escolas cristãs. Em segundo lugar, quando nós falamos do método, a educação cristã, ela deve fluir tanto da igreja quanto da família. Igreja e família não têm a mesma responsabilidade com a educação cristã. Elas têm responsabilidades que se complementam. Os pais têm uma responsabilidade específica, que nós derivamos lá de Deuteronômio, capítulo 6, que nós já lemos. É aos pais que Deus diz: tu as inculcarás aos teus filhos. Essa responsabilidade que os pais têm é específica da família, dos pais. Ela não é uma responsabilidade da igreja. Não cabe a nós esperar que a igreja faça como o nosso trabalho como pais. É um erro nosso trazer nossos filhos no domingo e achar que, porque eu trouxe os meus filhos à igreja no domingo, eles passaram 1h30 no culto, eles passaram mais 40, 50 minutos na escola dominical. Eu fiz o meu trabalho. Não, você não fez o seu trabalho. Você trouxe o seu filho como parte da sua responsabilidade para a igreja. Muito bem, glória a Deus por isso. Você fez uma parte muito importante do seu trabalho.
Mas o seu trabalho não acaba aqui. É sua responsabilidade quando o seu filho se levanta, quando ele se deita, quando ele está andando, quando ele está parado. É o seu trabalho, segundo Deuteronômio 6, que você continue inculcando a verdade de Deus na mente e no coração dos seus filhos. Que você continue falando das coisas de Deus em todas as ocasiões. Essa responsabilidade pertence aos pais. Quando Paulo fala a Timóteo, ele diz: tu sabes as Escrituras, tu conheces as Sagradas Letras desde a infância, porque sua avó e sua mãe haviam inculcado a palavra no coração de Timóteo. Essa responsabilidade primária é dos pais. A educação primordial dos filhos acontece por meio dos pais. Agora, é claro, a igreja também tem um papel. E é por isso que quando nós batizamos os nossos filhos, nós fazemos um voto de que nós vamos trazê-los à igreja com frequência, com diligência, com constância. E nós prometemos isso porque a igreja é uma testemunha peculiar da verdade de Deus. O pastor Paulo está pregando, em Timóteo, e o texto que ele pregou no último domingo diz exatamente isso, que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é uma testemunha singular da verdade de Deus, e por isso é imprescindível que, como parte da educação cristã, nós tragamos os nossos filhos à igreja, onde eles vão aprender no culto e também nas demais atividades. Então, o primeiro princípio do método da educação cristã é centrada na comunicação verbal. Em segundo lugar, ela flui tanto da igreja quanto da família. Em terceiro lugar, a educação cristã, o método da educação cristã, deve discriminar apropriadamente diferentes estágios de maturidade entre aqueles que estão sendo instruídos. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Hebreus 5, versos 12 e 13 vai fazer uma diferenciação semelhante entre aqueles que só comem leite e aqueles que comem alimento sólido. O alvo da educação cristã é trazer todos à maturidade, Efésios 4, até que todos cheguemos à plena varonilidade, à estatura do varão perfeito, à plena maturidade. Esse é o alvo. Mas até chegar lá, há diferentes estágios de amadurecimento. E a educação cristã precisa reconhecer esses diferentes estágios de maturidade. Nós entendemos que essa diferenciação não deve se aplicar ao culto público, porque o culto público é especialmente designado por Deus, projetado por Deus, para que pessoas de todos os estágios de maturidade se beneficiem dele. No culto, Deus fala com todas as pessoas do seu povo pactual, de todas as idades. E por isso nós insistimos que nossos filhos fiquem no culto público. Mas fora do ambiente do culto público, nós entendemos que é importante, que é apropriado separar os nossos filhos por diferentes estágios de maturidade. Por isso nós temos EBD para diferentes idades. Isso é um aspecto importante da nossa metodologia da educação cristã. Eu quero terminar falando sobre, então, o que é que nós queremos alcançar quando nós ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos, quando nós educamos crianças especificamente. E aí crianças, é difícil dizer até quando alguém é uma criança, mas seguindo o padrão, o que parece ser o exemplo bíblico, Jesus foi à Páscoa pela primeira vez aos 12 anos de idade. Aparentemente essa é a idade quando os israelitas consideravam que os seus filhos saíam do estágio da infância para a fase adulta, diferente de como nós enxergamos hoje, Nós esticamos a infância um pouco. Nos tempos bíblicos parece que esse é o padrão. Mais ou menos até os 12 anos de idade é quando nós consideramos um indivíduo ainda uma criança. Como se dá, então, a educação de crianças especificamente no culto? Como eu disse, isso aqui é só uma aula de autoescola, então não vamos aprofundar
nenhum desses tópicos. Mas eu quero mostrar para os irmãos que há pelo menos 3 coisas muito importantes que você ensina os seus filhos enquanto eles são crianças. Há 3 aspectos fundamentais que vocês devem focar na educação dos seus filhos enquanto eles são crianças. Eu quero dizer isso porque muitas vezes nós vamos ficar frustrados, incomodados, inquietos pelo fato de que nossos filhos não parecem estar avançando como nós gostaríamos. Ou talvez a gente ache, o pastor fala uma linguagem muito elevada, meus filhos não conseguem acompanhar, e há diversos desafios e diversas dificuldades que nós podemos enfrentar quando nós pensamos sobre a educação cristã dos nossos filhos. E aí eu quero dizer a vocês que há pelo menos que o objetivo da educação nesses anos iniciais é lançar um fundamento para verdades que eles vão aprender posteriormente. É lançar a base para um ensino mais sólido que eles vão receber à medida que eles vão ficando mais velhos. Então, cada etapa da educação cristã dos nossos filhos ou dos nossos irmãos mais jovens na igreja, cada etapa da educação deles envolve colocar alguns tijolos para que esse edifício vá sendo construído até que ele consiga suportar uma carga maior. Então, esse fundamento que nós queremos lançar na vida dos nossos filhos, que ele pode ser resumido em 3 áreas essenciais. Quando nós educamos os nossos filhos desde a sua mais tenra idade, nós queremos alcançar 3 objetivos. O primeiro é que eles aprendam o enredo da Bíblia. O primeiro é que eles aprendam o enredo da Bíblia. Quando você ensina aos seus filhos em casa, quando você os traz para a igreja, quando eles vão para uma escola cristã, um dos aspectos mais fundamentais do que você quer que eles entendam é que eles entendam que eles são parte de uma história maior. Eles são parte da história do que Deus está fazendo no mundo. Então não é só contar as histórias, mas é mostrar aos nossos filhos que eles são parte dessa história. A vida deles está imergida, inserida no contexto da história da redenção, de como Deus está salvando um povo para a sua própria glória, edificando um povo para servi-lo eternamente. E a Escritura dá uma importância muito grande a histórias, né? Basta você olhar para a proporção dos livros da Bíblia, narrativas são muito mais frequentes do que as cartas de Paulo, por exemplo. Então, Deus considerou que uma das melhores formas de nos ensinar verdade é por meio de histórias, é por meio de narrativa. E nossos filhos aprendem narrativa muito mais fácil do que eles aprendem como explicar a doutrina da Trindade. Eles conseguem enxergar e entender essas narrativas muito mais facilmente do que eles aprendem verdades proposicionais. Então é importante que nós ensinemos os nossos filhos o enredo da Escritura, a narrativa da Escritura. Tanto as pequenas narrativas, a história de Noé, a história de Moisés, a história de Davi e assim por diante, mas, sobretudo, como essas histórias se encaixam na história maior do que Deus está fazendo pelo seu povo. Deus está redimindo um povo para a sua glória. Quando Deus institui a Páscoa, no livro de Êxodo, capítulo 12, ele diz que os filhos vão perguntar: o que é isso que nós estamos fazendo? O que é isso de que nós estamos participando aqui? E Deus diz a Moisés que os pais vão ensinar os filhos dizendo: o Senhor nos tirou da terra do Egito com mão poderosa e com braço forte. Então nós vamos contar as histórias do que Deus fez e mostrar que nossos filhos são parte dessa história. Nossos filhos são parte da salvação que Deus trouxe através de Noé. Eles são parte dessa família que Deus salvou dentro de uma arca. Eles são parte dessa família, dessa nação que Deus instituiu ao libertar Israel do Egito. Eles são parte desse reino que é o reino do Filho de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, contar histórias, ensinar o enredo da Bíblia é um dos propósitos fundamentais do ensino das crianças. Em segundo lugar, os nossos filhos precisam aprender não apenas o enredo da Bíblia, mas o vocabulário da Bíblia, as palavras da Bíblia. Eles não vão necessariamente entender todas essas palavras. Criação, queda, providência, pecado, salvação,
Cristo, Trindade, justificação, santificação, glorificação. Eles não vão entender isso. Deus é um ser que subsiste eternamente em 3 pessoas. Eles não vão entender tudo o que isso significa, toda a carga de significado que está envolvida nisso. Mas nós precisamos ensinar as palavras, nós precisamos ensinar o vocabulário. E mais tarde eles vão começar a fazer conexões. É por isso que nós temos catecismos na igreja. E é por isso que nós ensinamos o catecismo para os nossos filhos. Não é porque nós achamos que aos 3 anos de idade ou aos 5 anos de idade, nem mesmo aos 12 anos de idade, eles vão entender tudo o que o catecismo ensina. Acho que a maioria de nós ainda aprende coisas ao ler os catecismos. Não é que nossos filhos vão entender tudo numa primeira leitura ou na memorização, mas eles vão estar absorvendo, memorizando as categorias que são fundamentais para eles entenderem o mundo à volta deles depois. E eles vão começar a fazer essas conexões à medida que eles ficam mais velhos. Quando nós ensinamos o catecismo, quando nós ensinamos o vocabulário cristão para os nossos filhos, nós estamos também ensinando-os a obedecer. Nós estamos ensinando-os os 10 mandamentos. Nós estamos ensinando a memorizar partes do Sermão do Monte. Nós estamos ensinando-os a memorizar partes das Escrituras que depois nós vamos ajudá-los a aplicar. Como nós aplicamos esse verso na sua vida? Então, nós estamos incluindo no vocabulário dos nossos filhos as categorias que vão ajudá-los a pensar. Em terceiro lugar, para nós encerrarmos, os nossos filhos não precisam só aprender o enredo da Bíblia, não só o vocabulário da Bíblia, mas eles também vão aprender na educação cristã as posturas bíblicas adequadas. E isso pode parecer muito pouco para nós, mas é imprescindível para a vida cristã. Aprender as posturas e as disciplinas cristãs. Como abrir a Bíblia, como localizar uma passagem, como orar, como cantar, como participar no culto, que postura eles devem ter, que reverência eles devem demonstrar. Mesmo que os nossos filhos sejam jovens demais ou pequenos demais para se envolverem em todos esses atos de culto plenamente, eles ainda assim têm o benefício de aprender os ritmos da vida espiritual. E isso é muito importante. Mesmo que, ao sentar-se aqui por 1h30, você acha que eles não estão absorvendo nada, no mínimo, eles estão vendo o povo de Deus reunido. Eles estão vendo o povo de Deus parar seus afazeres semanais, deixar os seus interesses pessoais de lado e, num determinado horário, se encontrar para ouvir a palavra juntos, para cantar, orar, participar dos sacramentos juntos. Só isso já é um ensino. Só esse parar de todas as preocupações da vida e dizer, nós estamos indo agora à casa de Deus, já ensina aos nossos filhos como eles lidam com o tempo, como eles lidam com o trabalho, como nós aprendemos no sermão de hoje. Então, quando nós ensinamos crianças, nós não devemos ter a perspectiva de que o ensino só é válido e útil se eles saírem da escola dominical sabendo explicar a doutrina da Trindade, ou definir justificação, ou definir seja lá qual for a doutrina. O simples fato de que nós estamos ensinando nossos filhos a se sentar na hora de sentar, a levantar na hora de levantar, a cantar na hora de cantar, a orar com uma postura reverente, nós já estamos colocando-os num contexto em que mais para frente eles vão saber como se portar. Isso é importante, irmãos. Nós que viemos de famílias não cristãs, nós temos um desafio a mais. Né? Eu não sei quantos aqui vieram de famílias não cristãs. E quão difícil quão alienígena parece instituir uma coisa tão básica quanto o culto doméstico. E muitos de vocês que cresceram em famílias cristãs que eram fiéis no culto doméstico, veem isso como tomar café da manhã, porque é parte, está entranhado em vocês. E que bênção isso é. E é isso que nós queremos deixar para os nossos filhos. Que seja mais natural para eles fazer aquilo que é tão artificial para nós, ou pelo menos parece tão artificial a princípio. Então nós queremos ensinar os nossos filhos o enredo da Bíblia, o vocabulário, as palavras da Bíblia e as posturas ou disciplinas da Bíblia. Esses são fundamentos que nós queremos lançar na educação dos nossos filhos. E aí eu vou terminar dizendo uma coisa que vai ser o gancho para uma futura aula, talvez. Estabelecidos esses fundamentos, estabelecidos esses princípios, a Escritura
dá aos pais uma responsabilidade e também uma liberdade. A responsabilidade está em colocar em prática esses princípios. Vocês, pais, são os principais responsáveis pela educação dos filhos de vocês. Vocês são os principais responsáveis e aqueles que vão prestar contas de terem cumprido ou descumprido, de terem sido fiéis ou infiéis na educação dos filhos. Essa responsabilidade é de vocês, não é da igreja, é de vocês. A igreja complementa essa tarefa da educação cristã em alguns aspectos, mas não faz o trabalho em lugar ou em substituição aos pais. Então há uma responsabilidade que vocês têm como pais. Mas existe também uma liberdade que é dada a vocês. Observados esses princípios, cabe a vocês responsavelmente decidir como vocês vão especificamente aplicar certos princípios. Isso é importante dizer, irmãos, porque nós não podemos e não devemos transformar a nossa maneira específica de aplicar certos princípios na única maneira possível. Então, ser homeschooler é a única maneira fiel de aplicar Deuteronômio 6. Ou ter uma escola cristã é a única maneira fiel de aplicar Deuteronômio 6. Não, a Bíblia diz que os pais têm uma responsabilidade e que eles vão executar essa responsabilidade com prudência, com sabedoria, procurando conselhos, procurando a ajuda da igreja. Mas a Bíblia não diz como especificamente no século XXI você vai aplicar isso, se vai ser por meio da educação domiciliar, da escola cristã ou de qualquer outra maneira de educar. Eu digo isso porque é muito importante, irmãos, que nós não criemos cercas em volta daquilo que a Bíblia revela para nós. A Bíblia revela para nós esses princípios e alguns outros que nós poderíamos falar, mas não temos tempo de falar aqui. Mas, estabelecidos esses princípios, a maneira específica de aplicá-los depende do contexto de cada um. Ou você acha que a educação cristã ela vai ser igual se você vive dentro de uma fazenda e vive da agricultura familiar e você que vive numa cidade como Recife, onde a vida é basicamente urbana. As coisas que você vai ensinar enquanto educa seu filho são muito diferentes em certos aspectos. Os princípios da palavra são os mesmos, a obediência aos mandamentos de Deus é a mesma, mas você vai enfatizar certas habilidades manuais no campo que você talvez não precise necessariamente enfatizar na vida urbana. Então, há vários aspectos em que os pais vão exercer prudência cristã na aplicação dos princípios. E é isso que a nossa confissão de fé diz. A nossa confissão de fé diz que existem as doutrinas que são claramente ensinadas na palavra de Deus, existem as doutrinas que são derivadas de boa e necessária consequência, e essas a gente precisa obedecer e crer. Quando a Bíblia fala que existe um Deus e 3 pessoas divinas, isso é necessário para a nossa salvação. Mas existem coisas que a Bíblia não diz, como, por exemplo, que horas é o culto. E como a gente regula isso? Como a gente regula esses aspectos da vida que não são diretamente especificados pela Bíblia? A nossa confissão diz que nós vamos usar a luz da natureza, ou seja, a nossa consciência, a nossa mente transformada pela palavra de Deus, os princípios gerais da palavra de Deus. Então, a gente volta para esses princípios e pensa, como é a melhor maneira de aplicar isso? Qual é a melhor maneira de ensinar os meus filhos o vocabulário, o enredo, as posturas da Bíblia? E a prudência cristã. Então, a Bíblia não nos dá as respostas, mas a partir dessas categorias nós vamos pensar e procurar conselhos sábios sobre como aplicar essas verdades. Então, pais, vocês têm uma responsabilidade, mas também têm uma medida de liberdade. Essa liberdade não é para ser usada com negligência, não é para ser usada de maneira descuidada, mas é uma liberdade que Deus dá para que vocês responsavelmente, buscando conselhos sábios, lendo a palavra, meditando e aplicando a sua situação específica, vocês saibam qual é a melhor forma de fazer isso. Nós passamos 1 minuto do tempo, então, se houver uma pergunta, a gente pode tentar responder. Alguma pergunta? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção que nós temos de Te conhecer. Não porque nós somos espertos demais para isso, mas porque o Senhor se agradou de se revelar a nós por Tua palavra
pela revelação geral e de forma suprema na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque te conhecer e conhecer o teu Filho é vida eterna. E obrigado porque nós temos essa vida eterna já e agora. Obrigado, Senhor, pela bênção que é ser colocados na tua igreja para aprender de ti e também para ensinar a outros. Sejam os nossos filhos, ou sejam as outras crianças e pessoas mais jovens na igreja, o Senhor nos dá a bênção de usar os nossos dons para instruir outros no teu caminho, para te fazer conhecido. Perdoa, Senhor, a nossa negligência nessas áreas e nos ajuda a ser mais fiéis e diligentes em tornar o teu nome conhecido e glorificado ao nosso redor. Abençoa-nos no restante desse dia, nos ajuda a guardá-lo de coração e nos prepara para voltarmos à tarde para te cultuar ainda mais. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.